praças e muito mais. Quem terá o prejuízo serão os contribuintes e a população em geral, né? Então, quem terá os benefícios disso? A construção imobiliária, os interesses imobiliários na cidade, a ganância imobiliária da cidade. Isso numa cidade que tem 53.000 unidades habitacionais vazias, não desocupadas. Nós temos vazios urbanos dentro do perímetro urbano que poderiam ser ocupados com construção para a população mais necessitada, mas não. Vocês estão construindo, querendo construir para especulação imobiliária apenas. Tá? Enfim, a aprovação da Lei Complementar 207 em 2022, sem a devida participação popular, nunca deveria ter acontecido, a despeito de se ter feito por alguns. Realizou aqui, dia 21 do mês passado, último, um seminário onde todos poderiam ter participado. Veio especialistas do Brasil inteiro explicar os prejuízos da expansão urbana na cidade. Teve alguns movimentos populares, muitos vereadores, mas muitos faltaram. Porque não foram lá para discutir. Obrigado, senhor Manuel. Gostaria de passar a palavra para o Sandro Pereira, que tem a palavra. Não, já dei 3 oportunidades para o senhor, tá bom? Gostaria de passar a palavra para o Sandro Pereira, do Movimento Mobiliza Barão, por gentileza. Tem a palavra por até 2 minutos. Boa tarde a todos. Sandro Pereira, engenheiro civil de formação básica, mestre em análise de território e mapeamento de território e doutor em meio ambiente, então todos pelo resto. Bom, salve lindo pendão da esperança, salve símbolo augusto da paz, tua nobre presença, a lembrança, a grandeza da pátria nos traz, nossa minha bandeira, e o que fortifica a grandeza dessa pátria, nossa carta magna, a Constituição. Nós ferimos nossa carta magna, vamos ferir nossa amada bandeira. E nós temos o artigo 255 da Constituição do Brasil. Esse artigo, ele diz que todos nós temos o direito ao ambiente e o dever, cidadãos e poder público, de garantir a preservação desse ambiente para as gerações futuras. E uma ferramenta que nós temos para garantir isso é o código que o nosso colega, também o doutor, citou. Tem uma visão diferente dele. Porque a Lei 207, vereadores, ela rasga o artigo 255 da Constituição. Eu tenho que comprovar isso depois, não tenho tempo aqui. Então, se ela rasga a Constituição, ela também fere a nossa amada bandeira, o que é um absurdo. Major Gênio, vereador Otto Alejandro, vereador Paulo Haddad, vereadora Débora Baleno, por favor, isso aqui é uma causa apartidária. Não importa se é de direita, se é de centro, se é de esquerda ou de onde veio. Estamos aqui pela população para garantir que todos tenhamos um ambiente seguro no futuro. E a zona rural é imprescindível para isso. É imprescindível para lazer, para meio ambiente, para cultura, numa cidade em que nós tenhamos qualidade de vida e um IPTU mais barato para todos. Nós expandimos essa área urbana pelo Estado, vamos acabar com o nosso meio ambiente, vamos subir o nosso IPTU e vamos arriscar acabar com o bem mais precioso que nós temos, a água. Muito obrigado pela voz. Estou à disposição para conversar com vereadores em nível técnico e científico. Obrigado, Sandro Pereira. Passo a palavra agora para o Tiago Martins, professor de Direito Urbanístico. Tem a palavra por até 2 minutos. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, corroboro a palavra do secretário de Ambiente, ao passo de que devemos abraçar a legalidade. O fato é que nós devemos entender o que de fato essa legalidade abraça. O que essa legalidade traz como aspecto de proteção ao meio ambiente. O primeiro ponto, nós devemos entender o que é uma zona de expansão urbana legalmente falando. Ela não é uma mera transição de área rural para urbana, diferente do que muitos estão pensando.
Estamos falando de um processo de transição de uma política pública, um instrumento jurídico que possibilita uma política pública de transição de uma área urbana com critérios, de uma área rural com critérios para a urbana. O segundo ponto é entender o que de fato a legalidade abraça em relação a espaços territoriais especialmente protegidos, considerando, secretário, e dentre outros que aqui falaram, que muito foi mencionada a questão da APA e da APA Campo Grande. A APA Campo Grande, diferente de como tem sido noticiado, não se trata de uma unidade de conservação de proteção integral. E sim, conforme a Lei Federal 995/2000, se trata de uma unidade de conservação de uso sustentável. Portanto, queridos e queridas, estamos falando de uma área, sim, que pode ser ocupada a partir de critérios de sustentabilidade, a partir de estudos de viabilidade. É o que a legalidade diz, é o que a legalidade nos expõe. Os próprios secretários e os vereadores aqui estão falando sobre o fato de que o interesse público está diretamente atrelado à legalidade. Portanto, precisamos entender que o projeto de lei 88 é uma grande chance de estabelecer critérios para que aquela região que hoje está sob pressão do crescimento urbano, que é impessoal e vai acontecer de qualquer jeito, para que a administração pública tenha parâmetros adequados para que aquela área possa ser passível de regularização, só um minuto, possa ser passível de regularização de forma correta, considerando que ali tem pessoas que não são criminosas, diferente do que foi dito, e a partir do ponto, entender que a área de expansão urbana, sim, pode abraçar a APA Campo Grande, diferente do que já foi dito aqui. Portanto, temos um aspecto fundamental de entender o que é o interesse público e o que a legalidade, de fato, no município de Campinas abraça. Repito, temos aqui uma grande oportunidade de efetivar uma política pública, de levar saneamento básico, saúde, educação e urbanismo adequado a uma área que, segundo a Lei 13.465, já compreende essa realização. Eu passo a palavra para o advogado que tem a palavra por até 2 minutos. Por que é que eu tive 2 minutos e tem gente aqui no nosso Pode começar. Boa tarde, presidente. Saúdo os demais membros da mesa e os nobres vereadores aqui presentes na extensão da vossa pessoa. Dado a curto tempo, eu vou procurar resumir um requerimento que eu fiz à casa, que está devidamente protocolado na minha pessoa, que trata da questão de um pedido de emenda modificativa com relação ao parágrafo 13 do artigo 12A, que é o artigo que o secretário bastante falou aqui, porque ele é o artigo que principalmente faz alteração na lei complementar, na lei 207 que nós estamos tratando nesse momento. Então, eu queria a atenção de todos para o seguinte: o pedido da emenda, ele é no sentido da permeabilidade que foi tratada aqui por muitos. A proposta é para que inclua uma modificação no parágrafo 13 da seguinte maneira: os parâmetros ambientais previstos nesta lei também se aplicam aos empreendimentos classificados como empreendimento habitacional de interesse social. Isso foi dito pelo secretário. E acrescentaria, sendo que para esses empreendimentos, excepcionalmente, deve ser mantida como área permeável, conforme previsto no caput, de no mínimo 20% da área total da verba, objeto do parcelamento, conforme já previsto no artigo 18 da Lei Complementar 208, que não está sendo tratada e que, pelo encaminhamento feito à casa, não está revogada, não foi proposta a revogação. Então, está valendo o artigo 18 da Lei Complementar 208, que vai ser tratada na sequência. Essa questão da permeabilidade, a qual estou solicitando nesse requerimento que se redua a 20%, ela está, então, na Lei Complementar 208. Estamos atendendo tecnicamente e juridicamente com esse pedido. Obrigado. Obrigado, doutor. Dizer que já está nos autos do projeto de lei o seu requerimento, já consta do projeto anexado, ok? Do processo. Kelma Camargo do CEPOV tem a palavra por até 2 minutos.
Boa tarde a todos, senhores secretários, prezados vereadores, a todos os presentes. Sendo breve e objetiva, porque de tudo já ouvimos aqui hoje, eu gostaria de dizer o seguinte: como munícipe e como moradora da cidade de Campinas, nós vemos que a cidade está expandindo, sim. E esta expansão, ela vai ocorrer de qualquer maneira. E eu, como munícipe, prefiro que ela aconteça de modo organizado, legalizado e organizado. Porque se isso não acontecer, depois a legalização, a organização acaba prejudicando a todos nós, inclusive a mim e aos meus familiares e aos meus netos que vêm por aí. Então eu gostaria de pedir a esta mesa, pedir a esta casa que abrace com carinho as restrições, porque a palavra é essa, as restrições que as alterações estão trazendo na Lei 207, parabenizando inclusive todos os técnicos envolvidos e que com muita sensatez cuidou de organizar a nossa cidade a fim de que ela cresça, e eu quero que ela continue crescendo, mas de maneira organizada e coerente. Obrigada. Obrigado, Thelma. Temos a palavra o Tiago, da Global Ambiente. E depois o doutor Libério, depois a Tereza Penteado, o Cássio Gonzalez e a Maria Helena. Antes disso, também gostaria de deixar registrado, que foi falado aqui por alguns vereadores, que esta audiência pública ela foi publicada no Diário Oficial na quinta-feira do dia 9 de novembro de 2023, tendo já o parecer da Procuradoria dessa casa, do jurídico dessa casa, que poderia ser realizado no dia de hoje, conforme pede e manda a lei. Então, por gentileza, Tiago tem a palavra por até 2 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou de uma consultoria ambiental, então vou tentar me ater às questões mais técnicas, que eu acho que inclui um pouco dessa audiência pública. A ideia dessa alteração de lei, especialmente nas alterações propostas para o meio ambiente, eu entendo que seja um ganho que veio suprir, na verdade, o que não tinha ali na 207 anteriormente. Então, todos os incrementos de parâmetros que a Secretaria do Verde, os técnicos da Secretaria fizeram em cima disso, especialmente com relação à permeabilidade e à ideia da construção de corredores, eu entendo que seja um ganho significativo para a alteração de lei e para a ideia de um crescimento ordenado da cidade. Mas pensando nisso, e aí tentando discutir um pouco com uma proposta, tem 2 itens que eu acho significativos. Um primeiro, do parágrafo 7º, que é a ideia da supressão da vegetação, que a priori parece que seja algo interessante, né? Olha, é vedada qualquer tipo de supressão, mas a gente tem que tentar entender isso ambientalmente. Se a gente pensar em fragmentos que sejam isolados, fragmentos de estágio inicial, com menos de 1 hectare, que não tenha conexão nenhuma, e a gente garantir a possibilidade dessa supressão e fazer um tipo de compensação, às vezes até maior que a própria legislação propõe, então 3 vezes, 4 vezes a área suprimida, que a gente tenha esse tipo de forma e que isso seja incorporado na ideia dos fragmentos, faz muito mais sentido ambientalmente do que simplesmente a gente falar não pode e a gente tentar, inclusive, ficar, olha, não pode, estou impedindo qualquer tipo de fragmento. Isso ambientalmente não tem muito sentido. E o outro, que é o parágrafo 13º, que é a ideia, pensando na ideia do crescimento de forma ordenada, para os empreendimentos de interesse social, a gente tem que tentar pensar numa flexibilização, porque talvez seja o grande problema da cidade. E aí a gente vai olhar, mais ou menos como tem da CIM 80 hoje, na legislação estadual, algum tipo de flexibilização, por exemplo, com relação à permeabilidade. A gente tentar pensar, por exemplo, quando for empreendimentos de interesse social, que esse tipo de permeabilização seja, sei lá. Obrigado, Thiago. Tem a palavra o doutor Libério, advogado em Barão Geraldo, pela Terra. 2 minutos. Gostaria já de chamar a Tereza, o Cássio Gonzalez, por gentileza, posso estar ali do meu lado esquerdo, a Maria Helena e depois o Rodrigo Pavani. Por favor. Boa tarde, senhores vereadores. Eu realmente
quero ser rápido e objetivo, eu quero falar para os senhores, não é para a população. Eu quero dizer para os senhores que essa questão é política. Já teve muita fala técnica aqui, mas agora a questão é política. Primeiramente, eu quero me colocar dizendo que eu sou uma pessoa de direita, mas defendo claramente a não aprovação dessa LC. Como a vereadora Débora falou, eu vou aproveitar o gancho da vereadora para a senhora nos ajudar a convencer os demais vereadores de direita. Eu sou do Partido Novo, o meu colega vereador, infelizmente, nesse aspecto não concordamos, mas tem muitos outros vereadores aqui na base do governo que podem reprovar essa lei. Senhores vereadores, essa lei, na verdade, ela está, por mais que o secretário diga que ela é restritiva, na verdade, ela não é restritiva. Seria necessário que ela fosse 10 vezes mais restritiva. E se essa emenda tiver que ser aprovada, ela tem que receber emendas dos senhores vereadores aí para aumentar muito mais. Não se pode verticalizar como se diz aí. Quando você verticaliza uma área, na verdade a especulação constrói outra do lado vertical também. Não é que vai sobrar área verde porque você coloca em cima do outro e libera a região horizontal. Não, eles colocam outros prédios. Nós não podemos, senhores vereadores, e peço a vocês, eu estou aqui para conclamá-los, trazê-los pela emoção, que vocês foram eleitos pelo povo, para defender os interesses do povo. Os senhores são votados pelo povo. Eu sei que grandes empresas nos ajudam financeiramente para a eleição, isso é óbvio. Mas quem vota é o povo, vocês têm que defender. A população de Campinas não quer esta lei sendo aprovada como ela está. Antes que eu me esqueça, gente, o nosso escritório lá de Nova Geral vai contestar essa sessão, tá, presidente? Esse horário de sessão, 10 horas da manhã, no dia da semana, ele está vazio no plenário. Eu já fotografei, nós vamos contestar no Tribunal de Contas do Estado, tá? Obrigado, doutor. Isso está errado. Limério, advogado de Barão Geral. Eu passo a palavra para a senhora Tereza Penteado, Resgate Cambuí, para até 2 minutos. Oi, boa tarde. Marcial! Manipulação! É minha hora de falar ou é o público que vai falar agora? A gente vai garantir os seus 2 minutos. Tá, eu acho bom. Vamos lá. Em primeiro lugar, não houve uma divulgação ampla dessa audiência que reflita a importância do assunto que está sendo tratado. Apenas consultamos o Diário Oficial do Legislativo, do outro não saiu, até onde a gente sabe. E após entrar em contato com a equipe dessa Casa de Leis, que a gente soube que estava lá, pois ao buscar no Diário Oficial do município, a gente não encontrou, tá? Segundo ponto, entendemos que a única alteração que deveria estar sendo discutida é para a revogação total da LC 207/18, que não respeitou a participação popular no âmbito do Executivo. E o que foi falado aqui sobre a Justiça não ter dado a improcedência, não ter dado a... Como é que é? Que a Justiça não levou achou que a lei estava certa, e ela não está. Tá? A gente tem a documentação, inclusive a gente foi até no tribunal ver. Infelizmente, o procurador não deu o encaminhamento correto ao nosso meio. Pode dar risada, tudo bem, nós estamos numa democracia. E vamos lá, a apresentação do secretário, naquele parágrafo 7º, onde fica vedada a supressão conforme o plano municipal do Verde, a gente queria falar só um comentário do que está acontecendo no CONDEPAC. O CONDEPAC está sendo solicitado, através do Verde, a rever as matas, as medidas, porque no tombamento é o estudo de 99 da Dionet, e o do Verde é o estudo de 2010 da Dionet. E o CONDEPAC está retroagindo nisso daí. Então, como ele colocou aqui sobre o plano do Verde, só um minutinho, eu só queria saber se aqui, nesse caso, está valendo de 99 ou de 2006. Obrigada. Obrigado, gostaria de passar a palavra para o senhor Cássio Gonzalez, que tem a palavra por até 2 minutos. Olá, boa tarde a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer
agradecer esse momento, e eu fiz questão de vir após a Tereza Penteado, uma pessoa que eu nutro um grande respeito e carinho, por participar das atividades com ela em diversos outros conselhos. E isso daqui que a gente está vendo é uma demonstração clara da democracia que vivemos, e seria até interessante até as escolas de direito fazerem estágios nessas audiências públicas desta casa. Nós estamos aqui ouvindo a diversidade, e isso é muito importante para alimentar, para nutrir o pensamento dos senhores vereadores pela diversidade que nós temos aqui. Estamos com pessoas emanando os posicionamentos delas sentados, tanto à esquerda como à direita dessa casa. Então, parabéns a todos os presentes. E eu gostaria apenas de esclarecer e solicitar aos senhores vereadores, para análise deste PLC, que se atentem a alguns conceitos que a gente está deixando de lado perante toda essa discussão política que está tendo. Inicialmente, a gente precisa entender que em Campinas a gente tem uma situação muito peculiar e singular, que eu abuso do neologismo em falar que é o rural metropolitano. Ou seja, existem rurais dentro de uma metrópole campineira. Pessoas vivendo e buscando sua atividade de forma rural, sofrendo e suportando problemas e mazelas urbanas. Então a gente precisa olhar com mais carinho este ponto. A partir do plano diretor de 2018, o rural foi inserido na política pública urbana deste município. Ou seja, o rural deve ser ouvido. O rural é o proprietário. Vocês têm a casa de vocês, o rural tem a propriedade deles. Hoje, o rural já é obrigado, por lei, a preservar no mínimo 20% da sua propriedade. O que estão querendo com essa nova lei é fazer uma faixa de transição entre o urbano e o rural, aumentando essa restrição para até 40%, preservando a qualidade dos recursos hídricos, concluindo. E, especialmente, senhores vereadores, precisam se ater que quando se fala em empreendimento e expansão urbana, nós estamos falando também de empreendimentos de interesse social. Isso é muito salutar para ver, porque a área que não se presta mais para desenvolver a agricultura tem que se prestar para a urbanização, inclusive para interesse social. É só isso, senhor. Obrigado, Maria Helena Novaes Rodrigues, presidente do Convento. Tem a palavra por até 2 minutos. Eu vou pedir ao senhor Felipe Marques que desconte de mim a primeira reclamação que eu vou fazer, porque eu ganhei a prioridade inversa de todos esses que vieram. Eu acho que eu sou a mais velha e eu me inscrevi bem antes. Aqui eles não seguem isso. Não pode ser ruim, porque as minhas palavras vão ser as finais. Tem mais gente? Não sei. Então é o seguinte, eu anotei algumas coisas. A primeira coisa que eu quero dizer a todos: eu sou a presidente atual do CONDEMA, eu não sou uma ambientalista de estudos, eu sou professora de linguística e estou no CONDEMA por causa da Associação de Educação do Homem de Amanhã, a Guardinha, de que eu sou presidente em exercício agora, mas fui várias vezes. Senhores secretários, Colucini e Rogério, senhores vereadores, Débora que eu vejo, Paulo que eu vejo, e os demais, me perdoe, Igor, porque você apareceu, eu sei o seu nome, mas os outros eu não enxergo. Me perdoe. O Cecílio aqui. Agora já vou falar, tá? Então é o seguinte que eu queria dizer. Eu acho, pelos estudos que a gente andou fazendo, o plano diretor de 2018, ele tem problemas gravíssimos. Então a gente já está no Concidade para tentar ver se para o próximo plano diretor a gente terá alguma coisa melhor, né? Isso porque o plano diretor de 2018 ele fragilizou a cidade, que em 2001 tinha essa coisa de modernidade. Em 2001 tínhamos 51% de Campinas como rural, e as coisas mudaram muito.
houve fragilização das áreas rurais por falta de incentivo à manutenção do rural, ao desenvolvimento rural, ao desenvolvimento da capacidade de captação das águas, por exemplo. Então foram construídos outros tópicos, né? Foram modificadas, foi modificada a legislação. A outra coisa que eu queria ainda acrescentar é, dos vazios urbanos, existe um inquérito civil aberto, não fechado ainda, instaurado pelo Dr. Kubori, e que tinha uma coleção imensa de perguntas, nenhuma delas respondida, e o inquérito está suspenso, penso eu, porque o Dr. Kubori foi promovido para São Paulo. Isso é interessante. A outra questão é que com esses, na argumentação toda que usam as pessoas que falam de condomínios verdes e tal, eles usam para propaganda aquilo que na verdade eles vão eles próprios restringir, não é? Com o tempo isso vai se restringir. E para finalizar, somente eu queria reforçar, eu ia falar antes da Tereza, nós precisamos rever as questões do patrimônio natural, tá? Porque está sendo aplicada ainda no CONDEPAC, a gente representa o CONDEMA no CONDEPAC, está sendo aplicada a legislação, já que a gente tem, doutor Rogério, tantos planos, né? Os planos, não, as secretarias não se conversam. Então, eles sempre dizem, quando a gente questiona, nós não temos nada a ver com o verde, quando a gente dá um parecer. Obrigado pela palavra. Gostaria de passar a palavra para o Rodrigo Pavani, que tem a palavra por até 2 minutos. Os próximos inscritos é o Rodrigo Bebê, Zuleika Rodrigues, Alan Cury, Ernestina Oliveira, Lúcia Abadia. Pode já colocar do lado esquerdo, por gentileza. Por favor, Rodrigo. Boa tarde. Acho que a gente já falou a questão técnica muito aqui. Agora eu vou falar da parte social. Tinha uma gente aqui que anda a tiragolo, um dos caras que mais se preocupa com a habitação popular nesse país, que é o senhor Guilherme Boulos. E são contra a expansão do perímetro urbano para gerar lotes residenciais de baixa renda. E há uma segregação em Campinas, que um tempo atrás era ninguém pode morar no Cambuí se não tiver dinheiro. Era o Cambuí. Agora é Barão Geraldo de Souza. Preconceito puro e cruado em vocês. Preconceito puro e cruado em vocês. Se você não quer o pobre do seu lado, você não é mais humano. E quero aqui parabenizar uma empresa, a Urba, está fazendo empreendimento em frente à ponte da Estrada da Rocha. Então, Barão Geraldo, se prepara, vai ter pobre lá sim. E essa Câmara tem responsabilidade em aprovar projetos que garantam a moradia popular para quem não tem casa. É muito fácil, senhora, na casinha, com ventilador, com ar-condicionado, falar que não pode expandir um perímetro para dar casa para quem não tem. Ninguém falou isso. Vocês são isso. Vocês são isso. Há um preconceito cruado em Souza e Barão Geraldo. Vai ter pobre lá sim. Coma menos. Para o Rodrigo, até hoje que está escrito aqui. Próximo é a Zuleika Rodrigues. Olha, só para te avisar, lá em Barão Geraldo tem muito pobre, sim. Tá? Existem bairros tão carentes que a gente tem que fazer muita ação social para socorrer as pessoas. Tá? Agora, esses projetos que vocês estão fazendo, não existe um projeto para pessoas de pequena renda. Isso precisaria ser colocado no plano diretor, sim. Projetos, exigência de projetos para famílias de pequenas rendas. Agora, o que eu quero falar é que eu sou professora de biologia e eu estou muito estarrecida com o que o secretário aí
falou em questão das matas, dos pedacinhos de matas que nós temos, de conseguir aprovar 30 metros de distância, começar a construção. Pelo amor de Deus, isso vai matar, vai destruir os animais, vai destruir todo o ecossistema que tem essas pequenas matas. O correto, secretário, seria, já que Campinas tem tantas placas aí no meio da rua, que estão fazendo plantios de matas urbanas, florestas urbanas, vocês deveriam medir de 100 a 200 metros no entorno dessas pequenas matas que ainda sobram, de plantio de mata nativa, para recomposição de mata, para melhorar a qualidade de vida. E depois desses 100 a 200 metros, vocês fariam áreas de parques públicos, por exemplo, em torno de 30 a 40 metros de área de caminhada para a população, depois um tanto para a área de bicicletas, depois um tanto para áreas de esportes, para depois começar a construção de casas, que seria assim no entorno de prédios, em torno de 2 quilômetros de distância dessas matas. Porque nós temos aves que voam e batem contra os vidros dos prédios e morrem centenas, milhares por ano contra os vidros dos prédios. Isso aí tem que ser levado em conta. E aí depois outra coisa, que lá em Barão Geraldo falta corredor ecológico para os animais, morrem, só vou concluir, morrem onças, morrem gatos do mato, cachorro do mato, na estrada, dentro de Barão Geraldo, porque não tem corredor ecológico. Agora você vai colocar construção a 30 metros de uma mata, imagina o morticínio que vai ser ali naquela região, vai acabar com os animais. Vão sobrar passarinhos, só passarinhos, o resto não vai sobrar mais nada. Boa tarde, eu sinto pelo andar da hora, acho que todo mundo aqui está sem alimento, está todo mundo cansado. Fico triste com as reações aqui adversas e personalistas. Na verdade, a gente está aqui para discutir a cidade e eu vou pedir licença para falar de 3 pontos técnicos. Primeiro foi alguma vereadora, eu não lembro qual, que falou aqui do alagamento do Laurão, e eu sinto informar que isso não é uma questão ambiental de natureza, de ter ocupado nenhum tipo de córrego, etc. Ali é uma questão de drenagem pública e manutenção do viaduto, pois senão tudo embaixo dele estaria cheio de água, o que não foi o que aconteceu. Na verdade, a questão é técnica, então a gente não pode transformar isso em discurso ideológico, dizer que aquilo causou impacto ambiental. Não, ali faltou manutenção, e essa responsabilidade é sim da prefeitura. Outra questão são os vazios urbanos tão ditos aqui, 60 anos, daqui a pouco vão dizer 200, enfim. Eu quero dizer aos senhores vereadores que nós temos um estudo dos vazios urbanos de Campinas e estamos dispostos a contribuir com os senhores, mostrando o quanto de fato eles representam para a cidade de Campinas. Porque se não fossem, já estariam ocupados. Eu não sei se os senhores sabem quanto paga uma gleba de 160 mil metros quadrados em frente ao CEASA de IPTU por ano. Se vocês acham que isso é especulativo, que isso é vazio urbano, que isso é falta de vontade de empreender, sinto, ninguém gasta 500, 600 mil reais por ano de IPTU sem nenhum tipo de serviço asfalto.